Fala pessoal, Zota Capital aqui trazendo para vocês mais um diário de trades. Bom, dia de hoje sai negativo. Bom, menos 65 está dentro do gerenciamento de risco. Eu operei basicamente dentro aqui do número de operações. Eu fiz duas operações a mais que foi basicamente uma no dólar e uma aqui no índice que eu falei que foi contra a tendência, que eu não deveria ter feito, parei de fazer. E bom, o que salvou foi o dólar. O triste foi que eu operei no simulador, não devia ter operado. Enfim, eu fiz 3 operações no simulador. E uma delas, infelizmente, na hora que eu fui ver que eu estava operando o dólar, que o dólar eu não estou operando normal, estou operando no simulador o dólar. Essa operação aqui, que foi o início de toda a subida, quando eu fui ver, eu estava no simulador. E essa daqui seria a operação que iria salvar, iria dar 700 pontos. Enfim, que foi a operação do dia. Eu não consegui, ela estava no simulador, mas também dificilmente eu não sei como que eu iria reagir, depende na hora. Bom, o problema de hoje foi basicamente porque eu fiquei olhando o dólar, apesar de eu não operar o dólar, na verdade eu até queria operar quando o dólar ele rompeu aqui e voltou até esse ponto aqui. Eu queria vender aqui com o meu stop aqui em cima, colocando 3,5 pontos para estar buscando esse alvo aqui de 16,5 pontos. Só que como era 3,5 pontos, eu podia ter feito isso, cara. Eu não fiz porque eu não tô operando dólar, não estava confiante. E enfim, foda. Mas amanhã tem mais. Vou falar o que eu vi por hoje, qual foi meu operacional. Também vacilei no trade da VWAP. Eu entrei por volatilidade, não evoluiu, mas acho melhor só esperar e ser bem metódico, porque também uma coisa que eu percebi foi que quando foi a hora de fazer os trades do dia, eu já estava. Esse aqui foi o erro do dia, o principal, mas o trade da VWAP deu uma machucada não tão necessária. Mas enfim, bora lá. Vou começar pelo índice, depois eu falo um pouquinho do dólar. Então, o que a gente tem hoje? Para o trade de VWAP aqui, do dia de hoje, o índice ele abriu nessa região aqui, tentando romper o topo aqui. As médias estavam bem flat, mas dava para você ver que ele abriu na região do VWAP do dia anterior. O preço buscou máxima, fez um candle bonito de rejeição, e quando ele fechou ele já estava bem próximo aqui da VWAP, pegando para volatilidade. Então o que eu gosto de fazer é justamente esse meu trade da VWAP. Então projetei esse pivôzinho aqui, Poxa, o que eu fiz de errado, cara? Alguma coisa, eu fui estopado, provavelmente, não... Eu fui estopado primeiro, o preço chegou a evoluir, bateu o primeiro alvo, eu não sei o que aconteceu aqui, velho. Acho que eu projetei errado esse candle, velho. Provavelmente eu tava projetando esse primeiro candle aqui, porque eu tinha essa projeção de Fibo desse movimento aqui, cara. Porque foi isso que eu tava vendo, galera. Eu tava vendo esse último pivô aqui, que foi e bateu o primeiro alvo, cara. Que casava o primeiro alvo desse pivôzinho com aqui. Era exatamente isso. Aqui na VWAP, pegando essa mínima
com esse topo. Era exatamente isso aqui que eu estava observando. Meu erro foi isso aqui. Eu estava olhando esse fibo aqui, dessa projeção com essa projeção aqui. O meu vacilo foi que eu projetei o primeiro candle e eu não devia ter projetado. Eu devia ter saído aqui, a projeção saiu errada. Nem percebi, foi tão rápido. Enfim, um erro aqui, era para ter saído no gain aqui, 60 pontos, mas pelo menos os outros 60 pontos são no 0 a 0. O trade da VWAP acabou cumprindo alvos. Enfim. Mas faz parte, galera. Enfim, depois que frustrou esse movimento, eu voltei pro tempo gráfico de 5 minutos e vi que o candle furou para baixo, rompeu a VWAP, rompeu os candle, rompeu tudo aqui, virou para baixo o preço, começou a armar um pivô. Nisso, o meu erro aqui foi que eu não entrei imediatamente no primeiro candle. Porque se a gente fosse olhar aqui nos tempos gráficos do 15 minutos, a gente já tinha virado todas as médias para baixo. A gente tinha de 200 do 15 minutos passando lá em 112.600. E nos 60 minutos, a gente tinha a média móvel de 20 dos 60 minutos, que foi aqui onde começou o dia, ela estava aqui embaixo. Os preços já tinham passado para baixo dela. Então a gente tinha basicamente aqui a média móvel de 50 aqui, já que os preços tinham rompido aqui. Então a média móvel de 20 estava aqui em 113 mil. Eram as resistências principais do dia. Então, que eu acabei não olhando. Mas enfim, estava aqui em 113 mil as médias, o preço, para poder estar buscando o preço de hoje. Então eu já tinha, que era aqui, a média móvel a 20 dos 60, estava aqui, já tinham passado essas médias menores e começou a fazer um pullback. Nisso aqui, que o preço rompeu para baixo, começou a fazer um pullback, o preço começou a se alinhar. E aqui no candle 10, foi a primeira operação de venda que eu vi, e acabei não executando. E eu não sei, eu hesitei aqui, que foi essa primeira operação aqui de venda. Depois que eu vi que eu tinha perdido o timing da venda, eu até queria entrar de novo quando perdeu aqui no candle 11, quando ele fechou aqui, só que o meu stop já era de 200 pontos para um alvo de 116, de 100 pontos. Então estava com um risco retorno bem ruim, então eu optei por ficar de fora. Fiquei igual um cracudo assim, chorando com a dor de cotovelo. Bom, depois disso, eu deixei essa projeção aqui marcada. O mercado foi de encontro às médias menores, já estava pegando direcionamento. E aí ele tocou a média móvel de 9, começou a virar para baixo. Nisso aqui o mercado começou a ganhar força, ele fez um insidezinho e o insight foi, e eu já estava vendendo, alvejando aqui o terceiro alvo. Então eu fiz uma venda aqui com stop nessa máxima aqui de 120 pontos para poder estar buscando o terceiro alvo aqui, 200 pontos. Então nisso aqui o preço ele ficou trabalhando bastante. E nessa hora aqui, estava chegando próximo à abertura do mercado de à vista, e eu vi que o preço ele ficou lateralizado, o preço ele não conseguiu romper o candle 9. Só que como eu podia ter basicamente ajustado meu stop aqui para cima do candle 9, mas eu preferi manter o meu stop porque o mercado brigou bastante, eu estava acreditando na operação. E acabou que eu fui stopado, foi o meu segundo stop do dia. E bom, nisso que o preço ele foi stopado, ele montou um pivôzinho de alta, que foi o pivô de alta que eu estava observando aqui. E nesse pivô de alta que foi formado, eu tinha basicamente esse primeiro alvo aqui. E
até o terceiro alvo. E caso ele rompesse o topo, eu tinha todo esse espelhamento aqui que seria ativado, que era o que eu estava olhando. Só que acabou que o mercado ele fez um pivô de pré-rompimento antes do mercado já visto. Acabei comprando aqui, só que quando eu fui ver eu tava no simulador. E aí, tipo, e eu falei, caraca, velho, tô no simulador e o mercado já tinha subido, já tava aqui. Ele já tinha explodido para cima. E aí eu fui medir o stop, meu stop tinha que estar aqui embaixo do que no 28. Quando eu fui ver a relação de risco-retorno, eu tinha 300 pontos de stop. E o primeiro alvo logo aqui em cima, ele podia vir até o segundo alvo, falhar o topo. E bom, já estava muito complicado de entrar na operação. O, o risco dela já não estava compensando o risco-retorno, porque agora com o gráfico depois é muito fácil parar de entrar antes. Então eu fui, deixei e falei, quando o mercado voltar, eu vou tentar reentrar quando ele me der alguma oportunidade. E aqui o mercado foi subindo, porque eu estava falando, não, velho, talvez ele rompeu aqui agora, então talvez ele venha, faça um pivô aqui na média e busque aqui o primeiro alvo. E bom, acabou que o mercado foi indo, foi direto, não conseguiu chegar direto no primeiro alvo, começou a ser rejeitado, fez essa rejeição aqui do preço. Eu falei, poxa, eu vou vender aqui quando perder essa mínima aqui para poder estar buscando a média. Acabei que tomei um stop, fui estopado. Eu falei, cara, para de caçar topo em tendência de alta, não tem porquê. Porque se caso eu estivesse operando desse jeito, eu tomaria mais um stop, até eu conseguir acertar de novo. Tipo, seriam stops infinitos. Então eu falei, calma, vai ter oportunidade. Então esperei o mercado corrigir minimamente aqui até a média móvel de 9 aqui dos 5 minutos, só que ele estava muito forte. E quando ele encontrou aqui na média móvel de 9, eu fui entrar nessa operação aqui, só que estava 300 pontos de stop. Então eu entrei na operação, de, de calor, de tipo, cara, vou perder um movimento, que raiva, cara, só porque eu estava operando dólar e eu não tinha que estar operando dólar, era para eu estar no não era para eu estar no simulador, era para eu ter feito essa operação aqui, ter botado no meu alvo, no terceiro alvo e ter deixado a operação no pau quebrasse aí, só conduzindo pelos 5 minutos. Que raiva, cara, que raiva, e querendo chorar, porque já são 3, com isso a gente tem o que? 4 dias seguidos de loss. Então, tipo, pesado, cara. Vontade de desistir. E enfim, comprei aqui na raiva e aí o mercado já tinha feito uma, duas, três, já tinha feito 3 operações aqui. Falei, cara, aqui quarta operação do dia, cara, não dá mais. E aí eu falei, cara, eu vou esperar. Aí eu fechei a operação na hora porque eu falei, cara, calma, calma, vai ter uma oportunidade. Então eu esperei ele fazer alguma correção mais intensa, mas aí eu vi que ele estava formando esse pivô aqui com confluência de alvo aqui no segundo alvo desse pivô. E eu falei, cara, mas se ele romper aqui, cara, eu tenho que entrar, porque eu tenho que buscar aqui, pegar 200 pontos, vou pegar 200 pontos aqui e pronto. Só que aí meu stop tinha que estar aqui embaixo. Então eu tinha 430 pontos de stop. Eu falei, cara, nossa. Aí eu comecei a passar calor, porque o mercado tinha rompido, tinha ativado o pivô, mas não estava indo. Não estava indo. Até que ele fechou essa barra aqui do 5 minutos. E no momento que ele fechou essa barra aqui dos 5 minutos, eu coloquei o meu stop aqui abaixo dela. Fiquei esperando, fiquei segurando meu stop para poder sair. Acabou que eu saí aqui na barra de 5 minutos. Pronto, tomei meu terceiro stop do dia. Eu falei, cara, não entro mais. Até que tipo, o mercado ele anulou essa barra, fez mais um topo aqui. E eu falei, cara, vai romper o topo. Agora vai. Então aqui, 300 pontos. Vamos lá.
acabei entrando de novo nessa anulação dessa barra, só que o mercado não evoluiu. Eu já tinha feito nesse momento aqui eu estava em 7 operações no dia. Eu falei, cara, agora o mercado está pivotando, fazendo um pivô de baixa. Eu podia até ter entrado aqui na baixa, no rompimento desse candle aqui, com stop nele mesmo, para poder estar buscando alvo, mas estava um risco retorno ruim, primeiramente. Depois ele armou mais um pivô de baixa aqui embaixo, mas como eu decidi que eu não ia operar esse pivô aqui, eu falei, cara, para mim o dia acabou. Pelo menos eu fiz uma operação no dólar que salvou, mas acabou que ele acabou cumprindo o primeiro, segundo e terceiro alvo desse primeiro pivô de baixa que ele armou. E com isso, depois disso, o índice perdeu fundo, desconfigurou totalmente, virou um range e não tem nada a se fazer por enquanto ele estiver nesse range aqui. Então foi isso que eu vi para o índice, isso que eu fiz. Basicamente, erros. Eu não entendi aqui talvez se eu não entendi por que fez a projeção errada aqui desse WAP, mas tá bom. Eu teria saído pelo menos no 0 a 0. E depois o meu erro foi ter hesitado aqui no candle 10 aqui, quando ele começou a montar esse pivô de baixa, para poder estar buscando. Depois eu entrei de novo aqui em 760, só que eu entrando no 760, eu tinha que ter olhado os outros tempos gráficos, e olhando os outros tempos gráficos dava para ver que estava muito feio, cara, porque olhando o 15, a gente tinha 200 do 15 aqui embaixo, olhando o 60, a gente tinha a 50 do 60 aqui na cara. Então, tipo, para peitar essas médias, o mercado, e olha essa zona de suporte aqui, essa zona de defesa. Então, tipo, faltou um pouquinho mais de experiência, faltou um pouco mais de profissionalismo, menos afobação, porque eu perdi esse primeiro trade, desesperei. Perdi aqui 250 pontos, já tinha tomado o primeiro stop, então já comecei o dia mal, mas enfim, amanhã tem mais. E bom, foi isso. Foi esse os trades para mim no índice. Primeiro esse pivô aqui, que cumpriu o primeiro e segundo alvo. Depois esse pivô aqui de alta, que basicamente no momento que ele rompeu o topo, ele ativou todo esse espelhamento aqui, que dava para você ter projetado e só conduzido o stop até o primeiro alvo. E depois a volta em V. Agora, falando do dólar eu vou falar do time frame de 5 minutos, não vou falar das entradas de ajuste fino, que eu gosto de fazer. Bom, aqui o dólar ele começou o dia lateralizado nessa região aqui da média móvel de 200 com a média móvel de 20. Então, no momento que o dólar ele rompe aqui para baixo, ele faz um candle feio aqui e rompe aqui para baixo, ele acaba ativando todo esse espelhamento aqui. Ele fez um pullback aqui de pré-rompimento, e nesse pullbackzinho aqui de pré-rompimento a gente podia estar projetando esse pullbackzinho e ver que os alvos cravavam aqui. Ele chegou até quase cravar o segundo alvo desse pivôzão, mas caso a gente projetasse a primeira barra, que é mais certo, a gente vê que ela casa com o segundo alvo do pullback aqui de pré-rompimento. Mas eu gosto de pegar esse pivô aqui sendo um pouquinho mais conservador, que ele bate aqui os alvos. Enfim, depois que o dólar bateu o primeiro e segundo alvo aqui desse pivô, ela começou a voltar de encontrar as médias. O certo era, já que a gente tem aqui o segundo alvo, caso ele fosse ir para o terceiro alvo, o
certo era ele voltar aqui até essa região aqui de 50%. Ele poderia voltar até no máximo uma correção aqui no 61.8, que acabou que foi onde ele corrigiu desse movimento, mas não conseguiu aqui, acabou rompendo o topo aqui, desconfigurando o padrão de baixo para poder estar buscando o terceiro alvo. Pivotou para cima, aqui a gente tem um pivôzinho de alta, acabou cumprindo o primeiro, segundo e terceiro alvo. Depois disso, que cumpriu o primeiro, segundo e terceiro alvo, o dólar ele voltou para essa congestão, cruzou para baixo das médias, aqui por volta do meio-dia o volume já cai bastante, mas depois disso ele conseguiu fazer um pivô aqui, acabou o alvo de 100% do pivô casava com o terceiro alvo de toda essa projeção aqui. E bom, foi onde foi mais ou menos a mínima do dia. Depois disso, ela voltou aqui para lateralização e está nessa congestão. Até então. Bom, esse foi o que eu vi para hoje. No Diário de Trade, galera. Amanhã tem mais. Se curtiu, deixa o like, se inscreve e bons trades.